Pessoal, eu vou falar de 6 gemas hoje que, na verdade, representam a nova geração de blockchains. Quem acompanha aqui meu canal sabe que a cada ciclo de valorização do mundo cripto, acaba se desdobrando após o halving quatrienal da BTC. O último halving aconteceu em 2020. Em abril de 2020, aí o que aconteceu 8 meses depois é que a BTC startou uma corrida de touros que levou ela para 69 mil dólares. Agora a gente está se aproximando do próximo halving que vai rolar entre abril e maio de 2024, que vai promover um bull run que vai levar a BTC muito provavelmente para um patamar ali em torno de 200 mil dólares. Mas dentro dessa corrida de touros, o que acontece é que a tecnologia evolui e a próxima geração de blockchains é que vai definir até onde algumas altcoins vão poder, até onde elas vão poder se valorizar e eventualmente serem substituídas por outras. Então, esses projetos tradicionais, Binance Coin, LTC, Litecoin, VET, Sol, Sand, enfim, eles obviamente já estão sedimentados, vão se valorizar no próximo bull run, mas algumas blockchains de última geração podem eventualmente ter o market cap exponenciado ou até mesmo superar o market cap dessas que já estão sedimentadas. Algumas já explodiram, como a UST, era uma stablecoin 100% algorítmica que derreteu, era colateralizada pela Luna. Agora a MTRG criou um sistema de meta stablecoin que, na verdade, ela tem a valorização medida pelo custo de gás num consenso híbrido entre Proof of Work e Proof of Stake. Exatamente, é a terceira geração de uma tecnologia que começou de forma tosca, que implodiu com a Luna UST, e agora a gente tem uma Mirror Governance que criou essa sistemática de meta stablecoin. Tem a Nakamoto Games, que já é uma nova geração de hub de metaversos, que provavelmente vai ter o market cap se aproximando de uma Sand, de uma Mana. A Zero, que é uma solução de camada 1 de altíssima escalabilidade. Enfim, a Morpheus, que provavelmente vai ser um dos expoentes no rastreamento das cadeias de suprimento, em contraponto à VET. A Caspa, que é uma Proof of Work de altíssima escalabilidade, que pode eventualmente até encostar no market cap da LTC. E a Change, que é um protocolo cross-chain, multi-chain, que eventualmente pode até ter o market cap se aproximando da Binance Smart Chain, cujo gás é BNB, que praticamente domina hoje o mercado das DeFi, tendo em vista a altíssima taxa de gás da rede Ethereum. Cada um desses projetos tem que ficar no nosso radar. Se a gente pegar cada um deles, a gente percebe. Vamos ver a Change. Tem um market cap de 42 milhões de dólares. Com certeza isso aqui vai a 1 bi quando o novo bull run ganhar tração. A Caspa tem um market cap de 306 milhões. Provavelmente vai passar 1 ou 2 bi quando esse bull run tomar tração. É uma solução de camada 1 de código aberto, totalmente descentralizada, de altíssima escalabilidade. Então tem que estar no nosso radar. A Morpheus, que vai fazer um contraponto a VeChain em rastreamento de cadeias de suprimento, tem um market cap de 64 milhões, ridiculamente baixo. A Mirror, né, Governance, que está criando essa meta stablecoin, que provavelmente vai substituir essas stablecoins 100% algorítmicas, que na verdade implodiram. O exemplo mais dramático da implosão foi a UST, colateralizada pela Luna, que implodiu. Agora se criou um sistema híbrido em que são os mineradores Proof of Work num consenso híbrido com Proof of Stake, que criaram uma meta stablecoin
que estaria imune a essa espiral da morte que acabou fazendo implodir a UST. Então essa é a última geração de stablecoins algorítmicas. Enfim, e a Nakamoto Games, que é um hub de metaverso que tem um market cap ridiculamente baixo, doado de 16 milhões. Toda vez que o mercado amanhece afundando, como agora, se a gente pegar aqui a BTC agora a 23.380, vamos botar no intraday para ver como é que tá a BTC. No intraday a BTC deu um pumpzinho, chegou a esgarçar a Upper, agora vai acumular, provavelmente vai dar um beijinho na própria VWAP, mas quando o mercado amanhece assim, surgem oportunidades. Essas gemas provavelmente vão se consolidar como a próxima geração dessa tecnologia que, apesar de já estarem sedimentadas e tem muito pouco risco em se investir em BNB, LTC, VET, SOL, Sandia, a UST já explodiu, mas enfim, essas já sedimentadas, elas ofertam um risco minimizado. Com certeza o próximo bull run vai valorizá-las, mas a geração que vem a seguir tem que ficar no nosso radar, porque além de ofertarem uma tecnologia disruptiva em relação às tecnologias das suas antecessoras, provavelmente vão ter um market cap ali desafiado por essas. Como são projetos e que ainda estão em desenvolvimento, pode haver brigas entre os devs, pode haver despejo de um desenvolvedor, é bom sempre diversificar. Então eu estou sempre falando dessas gemas para a gente não perder e deixar de fora do nosso radar a possibilidade de fazer um vezes 100 aí nessa próxima corrida de touros. Cada um tem que fazer a própria análise. Daqui a pouco eu volto, vou analisar Arbitrum, Matic, Polkadot, Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.